Olá, muito boa noite para você que está acompanhando agora ao vivo o Mais Agora News. Por aqui eu sou o Jean Horn e eu estou aqui para trazer um caso bem triste, na verdade, para vocês. Um caso que teve uma repercussão muito grande. Aconteceu na região Planalto Norte, né, em Canoinhas, aquela região, de um bebê. Vocês devem ter acompanhado essa notícia. Um bebê que, infelizmente, perdeu a própria vida. Ele, no começo, né, da história, eu tô com a dona Leila aqui do lado, ela é a mãe desse bebê. Esse bebê, primeiro, ele, há 10 meses atrás, aproximadamente, ao invés de receber a medicação correta, a vacina correta, aplicaram soro antiofídico, que é soro para veneno de cobra nesse bebê e em outros bebês também lá de Canoinhas. Pois bem, 10 meses depois, não necessariamente em função desse primeiro erro, um erro que a gente vai classificar como um erro absurdo. Como é que você troca uma medicação correta, uma vacina correta por soro para quem levou mordida de cobra? É um absurdo, mas 10 meses depois esse bebê, não necessariamente em função desse erro, ele acabou vindo a falecer. Essa notícia repercutiu bastante nas redes sociais, todo mundo divulgou, e hoje eu estou aqui ao vivo com a senhora Leila, que é mãe do bebê, do José Alfredo. Senhora Leila, primeiro, muito obrigado por falar com o Mais Agora News. Quero externalizar, que a gente já conversou antes, mas eu quero repetir aqui para a senhora os nossos sentimentos, a nossa solidariedade. Eu sei que deve ser um momento extremamente horrível, na verdade, para a senhora, mas a senhora decidiu falar, a senhora decidiu mostrar, né, como que foram esses últimos momentos, infelizmente, do José Alfredo. Agora ele está no céu olhando pela senhora. Obrigado primeiro por falar com a gente. De Conta nada. como que foi. Primeiro, vamos começar do começo, só para quem está chegando agora e quem vai assistir depois a live aqui no Mais Agora News. Como que foi o choque naquele primeiro momento, lá 10 meses atrás, quando a senhora descobriu que o José Alfredo não tinha sido picado por nenhuma cobra e aplicaram nele soro antiofídico? Na verdade, nós fiquemos sem reação nenhuma, né? Porque jamais esperava acontecer isso com um bebê ainda, né? E daí o que chocou mais é que a gente só soube depois que foi divulgado na mídia, né? Então Ninguém até a gente comentou não. com vocês. Não avisaram vocês antes. Saiu primeiro na imprensa para depois a senhora ficar sabendo. Isso, aham. Até a minha cunhada mandou a reportagem, né? Porque daí o meu bebê nasceu um dia antes, na quinta, né? Aí ela mandou, daí, né, nós olhamos, mas não passou na nossa cabeça, né, que podia ser o José Alfredo, um dos bebês. Aí na segunda-feira estava marcado para fazer o teste do olhinho dele, né, ou da orelhinha, nem me recordo, porque Uhum. é muita coisa. Aí que eles mandaram nós esperar e aguardar, que queria falar com nós. Eu disse, mas por quê, né? Daí falaram, não, é orientação sobre os cuidados com o bebê. Mas daí não me passaram nada, tipo, antes, né? Tipo, quando eu saí do hospital, me orientaram ali, mas eu já sou mãe, era o meu terceiro filho, né? Aí eles contaram e me deram uma folha ali com as reações que podiam dar nele e tudo, né? Aí para nós foi um choque, na hora nós tipo, não tivemos reação, sabe? De uma coisa muito grave que aconteceu, né? Não cai muito a ficha, né? Porque você tá num hospital, você imagina, não é igual era antigamente que as pessoas faziam parto em casa, era com a parteira e depois a mãe tinha que se resolver. Tá no hospital. Você imagina que você vai ter Isso. os melhores cuidados, né? Exatamente, a gente não espera, né? A gente, né, já é sofrido ali, né, para você ter a criança, né? Que graças a Deus, né, tipo, durante a minha gestação correu tudo bem, tudo, né? Mas daí depois que aconteceu isso, sabe, a preocupação sempre, né? Nunca eu fiquei sossegado porque eu tinha medo, né? Daí eu perguntava, mas vai dar alguma coisa, né? Vão fazer exame. Nunca fizeram um exame de sangue para saber como é que estava o corpo do meu filho, sabe? Isso que é a minha indignação, sabe? Que nunca pediram um exame de sangue, nada, nada, sabe? Ou seja, só falaram que ia ficar tudo bem, né? Isso. Que era para mim ter calma, que quando eu precisasse era para mim levar lá.
Até eu levei 2 vezes, porque eu nem moro em Canoinhas, moro em Major Vieira, no interior, né? E daí levava lá, eles falavam que não era nada, que era, não podiam aplicar nada, que nem sabiam o que podia acontecer. Eles mesmos falavam. Aí nem o exame de sangue, nada, sabe? Só um paracetamol receitava. Os paracetamol eu compro na farmácia, né? Eu ia lá para tentar, tipo, ter um diagnóstico melhor, mas nunca me pediram nada de exame, nada. E como é que ficava o coração da mãe? Porque não é normal, né? Você não aplica, você faz teste da orelhinha, você faz teste do pezinho, você faz vários testes, mas você não aplica soro antiofídico no recém-nascido. Aliás, você não aplica esse soro em ninguém que não tenha sido picado por cobra. Então, obviamente, eu imagino que a senhora deve ter tomado um susto. Mas de lá para cá, Sim. como é que ficou o coração da mãe, imaginando que algo podia dar errado? Na verdade, nunca eu fiquei sossegada. Sempre, sabe, eu via ele, todo momento eu pensava, o meu medo era para frente, sabe? O meu medo sempre foi para frente, que podia acontecer, né? Mas sempre eles falavam que não, que era a dose muito pequena, que não ia acontecer nada, né? Até então, o meu filho, na verdade, a imunidade dele nunca foi normal, sabe? Eu sempre procurei aqui onde eu moro, tudo, né? O meu filho sempre usou remédios, antibiótico e antibiótico, mas também nunca pediam exames, nem, sabe, para ver o motivo, porque não sarava essas gripes, nada, sabe? Daí ele melhorava, né? Eu parava com antibiótico, dava uma melhora, tudo certo. Daqui a pouco eu ia de novo, levava, né? Diziam a mesma coisa. Aí nós não tinha pediatra aqui em Major Vieira, né? Aí eu consultava com a médica normal do postinho de saúde, né? Que é no interior, que cada localidade tem sua médica, né? PSF, que eles falam. Agora que veio a pediatra. Eu consultei 2 vezes com ela, e daí agora, na terceira consulta, que ela ia pedir todos os exames de sangue. Porque até ela falou para mim, meu Deus, mas com tipo, o histórico deles, deviam já de ter pedido exames, né? Mas nunca. Tipo, eles nunca me pediram exame. Sempre falavam que, é uma gripezinha normal, que, né, que não precisava eu me preocupar e sempre dando desculpa, sabe? E a senhora já é mãe, já teve outros filhos, então a senhora tinha como Sim, comparar e ver que não estava certo, né? sim, eu sempre via que, e mesmo ele estando doente, sempre ele era uma criança alegre, ele comia, mas esses últimos dias, meu Deus, sabe, o sofrimento dessa criança, só eu sei dizer o que eu passei com meu filho, sabe? Então, é por isso que é a indignação, sabe? Não tem como aceitar isso, sabe? Conta um pouquinho pra gente, então. A gente já falou dessa parte da aplicação errada do soro, da saúde dele, que a senhora vê observando que, comparando com os outros filhos que a senhora já teve, alguma coisa não estava certa. Então, a senhora já contou essa parte. Vamos para a parte mais difícil agora. Eu peço que a senhora nos conte, porque eu acho que é importante o seu relato, né? O hospital vai falar, o governo vai falar, todo mundo vai falar, mas todos eles têm lá a sua importância. Mas Tem, perto de uma mãe que perde o filho, a importância do governo é zero. A importância do hospital é zero, porque quem sofre a dor de perder um filho é a mãe. Não é o é a mãe governo que vai dele, tentar justificar, não é o hospital. Pode ser até que tecnicamente, né? Não estamos dizendo aqui, eu não sou médico, sou repórter, não estou dizendo que foi o soro que ocasionou todos os problemas de saúde. Mas, independente disso, teve um erro lá que não podia ter acontecido. Isso é tem, um ponto. Não existe, não tem desculpa, não tem explicação. Não se erra. Né? Se tem um profissional que não pode errar, é o profissional da área de saúde. Porque ele está é trabalhando com verdade, vidas. E aí, quando um profissional da área de saúde erra, eu não estou dizendo que. Quer dizer, estou dizendo que eles erraram, sim, porque eles aplicaram soro para veneno de cobra num recém-nascido. Então, estou dizendo que eles erraram, porque isso daí não tem nem como não dizer. Né? Depois não venham não querer me tem, processar aqui, porque quem errou foram vocês. Vocês é têm que prestar verdade, mais atenção no que vocês estão fazendo aí. Tem que ter protocolo na área de saúde. Todo mundo está sujeito a errar, todo mundo está sujeito a errar. A gente é ser humano, a gente não é máquina. Só que na área de saúde, você tem que ter protocolos rigorosos, porque um erro que você comete pode ocasionar em uma pessoa falecer, uma pessoa perder a vida isso é dela. Não verdade. estou dizendo que foi o caso, mas a senhora já contou o relato. Agora eu quero Uhum. que a senhora conte aqui para quem está nos assistindo e para quem vai assistir depois também, o que aconteceu? Por que que o José Alfredo perdeu a vida? Como que foram esses últimos dias dele e da senhora também, uma guerreira aí batalhando para salvar o seu filho?
Então, começou no domingo de noite com febre alta, né? Aí eu mediquei ele em casa. Aí na segunda-feira, né, ele acordou, né, que ele acordava tarde, era umas 10 e pouco. Ele acordou já, eu vi que ele tava, tipo, pálido, não queria comer, não queria brincar, e dele mamava no peito, né, não queria mamar. E, tipo, a respiração dele tava assim, sabe? Eu vi que não tava normal, sabe? E ele só queria ficar deitado, sabe? Aí deu a febre nele novamente. Aí eu mediquei ele de novo. Aí esperei um pouco, assim, para ver se ele dava uma melhora, mas não melhorou. Aí eu mediquei de novo, era umas 3 e pouco da tarde. Aí eu vi que estava piorando, né? Quando era perto das 7 da noite, eu levei no plantão, no hospital, né? Aí chegando lá, eles me chamaram e daí viram que ele estava com febre e me atenderam por antes, que tinha mais pessoas na frente, mas aí como a febre dele estava alta, eles me priorizaram, né? Aí tá, daí me chamaram lá, aí a médica disse que ele estava com febre, né? Eu contei que ele não estava normal, né? Que não era o jeito dele, tudo. E eu tinha uma consulta, um exame em Penha, que daí faz um mês também, ele deu um susto em nós, ele caiu e de um andador, de uma escada lá de casa, e ele trincou o osso assim, do crânio, né, deu um susto também em nós, aí fomos de helicóptero, e daí deu tudo só que graças a Deus não aconteceu nada na lesão, sabe? Ele voltou bem de Joinville. Aí eu tinha essa consulta para ver se prejudicou o olho dele, né? Aí eu cheguei a comentar com a médica da consulta, ela chegou a me dizer que eu podia levar o nenê no médico, que ela ia só medicar ele e que era só uma gripezinha e ele estava desidratado, que não era nada. E me colocou na sala lá de observação lá para passar um soro lá para ele. Só que eu vi que a saturação dele não estava boa, sabe? E ela mandou eu aguardar lá, tá bom. Aí ficamos lá. Daí daqui a pouco ela disse, viu, vou pedir uma tomografia, um raio-x para ver, né, do pulmão dele, né? Aí ela pediu esse raio-x e logo que eu cheguei, né, que ela me atendeu. E no raio-x ela disse para mim que deu bronquiolite viral na hora. Mas daí não falou se era grave, não falou o que podia acontecer, nada, só mandou ficar lá. E daí medicou mais um antibiótico lá para ele, né? Até 2 da manhã tinha remédio. Das 2 às 6 da manhã não passou medicamento nenhum, não passou um oxigênio, nada. O meu filho ficou a noite inteira, das 2 às 6 da manhã, sofrendo com dor, falta de ar, tudo, e nada. E eles estão falando que iam no quarto, que estavam prestando né, atendimento. Não, hora nenhuma. Eu fiquei das 2 às 6 da manhã sozinha com ele no quarto, sem atendimento nenhum. E é isso que a senhora comentou comigo, a gente postou a reportagem aqui que o bebê, que o José Alfredo havia falecido, acho que uma conhecida sua nos acionou para falar assim, olha, vocês postaram aqui que ele faleceu, mas não estão contando toda a história. É Isso, esse aham, ponto que a senhora está se relatando, que os últimos momentos de vida dele isso não teve aí, atendimento, a senhora que ficou cuidando, é não isso? teve. Isso, daí eles estão colocando que prestar assistência, não prestar assistência, porque no momento que eles viram que era bronquiolite, eles já deviam de ter me mandado pelo menos para Mafra, que é um lugar que tem mais, né, Recurso. tipo, recursos, né, e daí esse exame de sangue, eles pediram só de manhã cedo, e quando trocou de plantão ainda. Aí que eles pediram, aí que veio, daí veio o resultado, a médica me falou que veio uma bactéria no pulmão dele. Aí que acionaram o SAMU, aí que deu tudo, sabe? Prestaram os atendimentos sabe, ficaram tudo louco e me levaram para outra sala, sabe? Aí quando o Piá já estava, né, meu Deus, até o SAMU falou, meu Deus, essa criança, como é que íamos transportar essa criança com a saturação lá embaixo? Caía, sabe, de 40, 80, ia para 100, e aquele aparelho pedia para reiniciar, ninguém reiniciava, tinha a enfermeira que começou naquele dia, que não sabia nem onde ficava
os aparelhos, nem sabia como fazia, sabe? Então, isso que é a minha indignação, sabe? Deles colocar que prestaram atendimento ali, não prestaram como era para ser, porque se eles tivessem prestado, meu filho estava vivo, né? A senhora acredita que se. Claro, eu conversei pouco com a senhora, mas a senhora mora aí no interior, a senhora é uma pessoa, Moro. né, humilde, como eu também sou, Tô como simples. 90% das pessoas que assistem a gente aqui também são pessoas humildes. A senhora acredita que se a senhora fosse de uma família rica, tivesse num hospital particular, o José Alfredo hoje estaria aqui com a gente? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu trabalhei 6 anos de agente de saúde aqui né, na minha cidade, e eu esperava muito mais, sabe? Porque, que nem eu com minha família, né? Não estamos, tipo, não vai trazer nosso filho de volta. Mas nós queremos que não aconteça com outras famílias, porque é só quem perde um filho que sabe a dor. Porque você levar a criança ali, você está levando no hospital, já que você não consegue, né? Você quer salvar ele. E daí ficar a criança passando a noite inteira praticamente sem nada, sendo que podiam tentar. Eles não tentaram, né? Eles não tentaram salvar ele, porque se eles tivessem mandado na hora ali tudo, a gente não sabe, né? Mas pelo menos eles tinham feito, né? A verdade, tinham feito alguma coisa, né? Mas não esperar se agravar o caso. E daí minha indignação, não me deixarem junto com ele no SAMU. Eu cheguei 1 hora e meia depois, o meu filho tinha acabado de falecer. Nem o médico de Joinville não entendia, não sabia me explicar a causa da morte dele. E aí depois foi concluído que foi por essa bactéria que ele veio a falecer? Aí que tá, nem o médico de lá, sabe? Eles colocaram no atestado de óbito só para liberar o corpo, mas daí foi para regional e eles estão, daí daqui 40, 45 dias que vai sair o resultado, né? Não Agora, tá bem certo. ainda não se tem um resultado oficial, né? Não, não tem ainda. Agora, uma curiosidade minha aqui. Eu realmente não consigo imaginar, eu falei isso para a senhora mais cedo, que eu não consigo imaginar como que é a dor de perder um filho, mas eu, né, suponho que seja algo assim É avassalador. horrível. Eu Como que a senhora acordo. tá, como é que a senhora tá vivendo esses dias? Porque eu tô conversando com a senhora está muito lúcida, tá abaixo de medicação, eu imagino. Olha, eu assim, eu não acredito ainda, sabe? Eu acordo de noite, eu olho aonde ele dormia, eu olho as coisinhas dele, eu penso que ele vai voltar, eu penso que ele. Eu não sei, a minha cabeça assim não aceita, sabe? Parece que é uma mentira, eu não acredito, sabe? Porque eu ia fazer o aniversário dele agora, de 1 aninho, eu tinha comprado todas as coisinhas, eu não sei, eu não sei, é só Deus certo me dando força, porque eu não tem explicação a dor que eu tô passando e a minha família, os meus filhos, os pequenos, eles estão doentes, que os dois irmãos, o menino tem 10 e a menina 6, sabe? Até ia fazer o aniversário junto com a menina, né? O do José e dela, que fazem quase no mesmo. Ela faz agora dia 10, dia 15 e ele faz dia 10, né? De julho. Ia fazer junto. Então, tipo, tudo isso, sabe? Eles estão sofrendo muito, estão doentes, sabe? Eu tento ser forte por eles, sabe? Só que é uma dor que nunca vai passar, sabe? Nunca, nunca. É só quem perde para saber. E as pessoas estão me dando força, estão me ajudando, sabe? Só que nunca vai passar, sabe? Eu acho que por isso que é um pouco assim que nós queremos assim que a verdade apareça, que seja feita a justiça, para poder amenizar um pouco a nossa dor e outras pessoas não passar isso, né? Porque olha, ninguém quer passar isso, sabe? É horrível, é um sentimento que destrói a gente, sabe? É uma parte da gente que morre junto, sabe? E a senhora de dia tem que ser uma fortaleza, porque tem os pequenos de 10 e de 6 anos, mas à noite só o seu travesseiro sabe as suas lágrimas, né? Sabe? Eu acordo das noites e olho, parece que eu tô vendo. Meu Deus, é horrível, sabe? É horrível, sabe? Você ali, desde a gestação, né? Você esperar aquela vida ali, e daí acontecer com a vacina ali, né? E daí você nem 1 aninho criança, e daí, né, tirarem assim, meu Deus,
e não tentarem salvar, não, sabe? Isso que eu não me conformo, sabe? Nunca vou me conformar. O que a senhora falou que a senhora quer justiça daqui para frente? O que seria justiça para a senhora, na sua visão? É tipo eles tratar melhor as pessoas, tipo você verem que não dão conta, é mandar para um recurso melhor, sabe? Dar mais assistência, tipo não ficar assim, ah, vamos medicar e deixar ali, sabe? Dar mais suporte. E também é outra coisa ali, tipo, eles não limparam o quarto que colocaram meu filho, colocaram nos lençol sujos que tinha vestígio de outras pessoas. De manhã cedo colocaram um homem lá vomitando sangue, sabe? Então, meu filho já estava com a imunidade baixa. Como é que você me coloca outros pacientes junto? Como que tá esse hospital ali, sabe? Então, isso que é a minha indignação, sabe? Tá tudo errado ali, sabe? Tem que ser mudado, tem que ser feito a coisa certa, né? Porque é vidas ali, não bonecos que vocês jogam ali, né? Tipo, ah, deixa ali, você vai melhorar ou não. Não é assim, é vidas, né? São vidas, exatamente, são vidas, e quem trabalha na área de saúde precisa ter essa consciência que, como a dona Sim, Leila falou, não está lidando com boneco, não é um açougue. O hospital não é açougue. Muitas vezes, infelizmente, a gente que precisa da saúde pública, quando vai procurar esse recurso, procurar a saúde pública, muitas vezes a gente é tratado como um açougue mesmo, como gado. Só que se você é profissional de saúde, você fez um juramento que você ia dedicar a sua vida para cuidar da vida de outras pessoas. Tem muito médico excepcional, tem muito enfermeiro fora de série, mas tem uns que não respeitam a profissão, que estão ali só por estar e não deveriam estar, porque vocês estão cuidando de vidas. Agora é uma família que foi destruída porque perdeu um filho, só quem já perdeu, como a dona Leila falou pra gente aqui, é que sabe como é que funciona. Agora, uma família inteira, os filhinhos dela são os menores. Eu tenho um irmão mais novo. A felicidade que é você ter um irmão mais novo na casa. Aí, de repente, por um cuidado que poderia ter a mais, a gente não está dizendo aqui nada além disso, porque a gente não sabe. Deus também tem os planos dele que a gente às vezes não entende. Poderia ser que se o José Alfredo tivesse recebido todos os cuidados, ainda assim Deus tivesse chamado ele, porque a gente não sabe os desígnios de Deus. Só que a indignação é que, segundo o que essa mãe está nos relatando aqui, ele não teve os cuidados. Como é que você pega uma pessoa realmente? A gente não precisa ser médico para ter essa noção. Como é que você pega um bebê recém-nascido com imunidade baixa, que possivelmente está com uma bactéria, segundo o que passaram para essa mãe, e coloca num quarto exposto a outros patógenos? Chegou um cara lá vomitando. O que era o problema que ele tinha? Isso não ia interferir na saúde desse bebê? Agora a justiça tem que responder. Tem que responder o que vai acontecer com aqueles profissionais que aplicaram soro antiofídico lá naquele primeiro erro que teve lá atrás, porque já é um absurdo. Não tem como imaginar. Ah, mas as embalagens eram muito parecidas. Problema de quem trabalha com isso. Se as embalagens eram parecidas, você cria, de novo aqui, protocolos para não errar. Saúde não pode ter erro. Se eu faço bolo, por exemplo, eu posso errar. Posso colocar um fermento royal ao invés do fermento biológico. Vai dar errado. Ou ao contrário, não sei fazer bolo, estou dando um exemplo aqui, idiota, só para ilustrar. Mas se eu errar o bolo, eu vou jogar aquele bolo fora e vou fazer outro. Agora, quando eu erro com saúde de uma pessoa, não tem como eu jogar aquela pessoa fora e colocar outra no lugar. São vidas. A gente precisa ter essa noção. Quem trabalha. Eu já trabalhei em hospital, de novo, tem profissionais excepcionais, profissionais incríveis, mas tem outros que são a vergonha realmente da profissão, que não deveriam estar fazendo isso. E cabe ao poder público fazer essa análise de separar o joio do trigo. Quem não pode trabalhar com saúde pública, quem não pode cuidar de seres humanos, não pode estar no setor público, nem no setor privado, não pode cuidar de vidas. Porque quando há um erro na área de saúde, são famílias que são destruídas, são vidas que são perdidas. Dona Leila, de novo, muito obrigado por falar com a gente aqui. O pessoal de está nada. perguntando aqui qual que é o nome, a Joanita está perguntando aqui para a gente, qual que é o nome do hospital, a cidade, se a senhora puder repetir para a gente, por favor. É o Hospital São Lucas, Major Vieira, Santa Catarina.
Hospital São Lucas, ali em Major Vieira, em Santa Isso. Catarina. Obrigado, Joanita, pela pergunta aqui para a gente ilustrar. Eu quero que a senhora fale, né? A senhora falou que já espera, que espera a justiça, a gente também espera, muito embora a gente sabe que para quem é mais pobre, né, a É, justiça às vezes tem dois pesos e duas medidas, em muitos isso é casos. verdade. A gente espera que isso não aconteça, a gente vai ficar no pé. Vai ficar no pé para que isso não aconteça, como tem outros casos que a gente está acompanhando aqui também. Mas como que vai ser a vida daqui para frente? É isso que eu me pergunto todos os dias, né? Tipo, a ficha não caiu, sabe? Olha, a casa daí tem tudo dele. Eu não sei, sabe? Como é que nós vamos de amanhã em diante? Como é que as crianças ainda não foram para a escola, que ainda eles estão em casa, mas o silêncio vai ficar um vazio enorme, sabe? Acho que nunca vai ser preenchido, sabe? Esse silêncio, esse vazio. Ele e era uma criança que todo mundo gostava, que ele estava aprendendo tipo, a já falar umas palavrinhas e dar tchau. Então, tipo, não é só na minha memória que vai ficar, de muita gente, sabe? E muita gente está indignado, sabe? Tipo, tem casos que deixaram passar e agora por eu me pronunciar, eu e meu marido, né? Tipo, estão também se manifestando que com eles também houve outras negligências, sabe? Então, só o que vai nos fortalecer, que nem eu falo, é que eles não façam com outras famílias o que eles fizeram com nós, né? Que nós estamos passando aí. Não é porque nós somos pessoas pobres que eles acham que podem passar por cima de nós e passar batido, né? Nós também somos seres humanos, né? Exatamente. E outra coisa também que eu sempre gosto de reforçar aqui. Duas coisas que são importantes. Político é funcionário nosso. A É, gente paga o salário deles. Político é nosso funcionário. E SUS não é grátis. Não é gratuito o SUS. Ele é público. Mas existe uma diferença de público para gratuito. Por que, que ele não é gratuito? Porque nós pagamos impostos. São os dinheiros, o dinheiro sofrido que a gente tem. Porque quando você é pobre, você trabalha muito. Você rala para ter o teu sustento, para conquistar a tua casinha, para conquistar teu carrinho, para conquistar tuas coisas. E nisso que você conquista, você paga muito imposto. O Brasil é campeão de imposto. A gente é roubado aqui, de certa forma, todos os dias com os impostos que a gente paga. E esses impostos são, entre outras coisas, para manter, por exemplo, o SUS. Então o SUS não é gratuito, a gente paga. E quando a gente paga, a gente tem que exigir ainda mais respeito. A gente precisa é desse verdade, respeito. Agora, verdade. eu não vou ficar explorando muito a senhora aqui. Eu agradeço a senhora por ter falado com a gente. Foi de última hora. Eu sei que tem visita na sua casa também. Um abraço aí para toda a sua família. Eu queria estar aí para abraçar a senhora mesmo, mas receba ainda que virtualmente o nosso abraço, o nosso apoio. Muito Conte aqui obrigada. com o Mais Agora News para aquilo que a senhora precisar. A senhora achou aqui um canal para a senhora poder se expor, poder se manifestar. Uhum, Eu tenho certeza que toda a nossa audiência aqui, que está assistindo agora e que vai assistir depois também, vai ficar do seu lado, vai lhe apoiar. Receba o abraço de todo o nosso público aqui, mais de 30 mil pessoas que estão com a gente só no Facebook. Com certeza eles queriam também poder dar esse abraço na senhora, na sua família. Só para a gente uhum. finalizar, se o José Alfredo estiver ouvindo a senhora agora, o que a senhora falaria para ele? É, eu falaria que eu amei muito ele, eu e minha família, e que tipo, todo o tempo que ele passou com nós nunca vai ser esquecido e que enquanto eu viver, eu eu vou fazer justiça. Enquanto eu viver, nem que demore hoje ou daqui quantos anos, eu quero justiça e eu espero que ele dê força para nós e que nenhuma família passe por o que nós estamos passando. E que ele Muito, seja a estrelinha mais linda lá de cima para fortalecer a nossa família. com certeza. Com certeza ele está num lugar muito melhor que nós hoje. Ele era um anjo, só voltou para Sim, casa do pai. Um dia a senhora vai reencontrar com ele, tenho certeza. Ele vai receber a senhora sorrindo lá do céu. Enquanto isso, ele vai estar lá. Vai estar lá. Eu não sei se a senhora acredita em Deus, mas eu acredito eu muito. acredito muito, Então a senhora muito em sabe que ele Deus. está, com certeza, Sim, num lugar de paz, num lugar de felicidade. Né? Se eu fez uma viagem. Eu sempre falo para as pessoas que a morte ela não é o final da estrada, ela é uma curva.
E ali na frente a gente vai fazer essa curva também e vai se encontrar. É, E ele vai estar feliz e vai estar olhando por vocês. isso Que é Deus verdade. console o seu coração. Amém. Novamente, receba o Obrigada. nosso abraço. E precisando, nós estamos à disposição, tá bom? Amém. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Nada. Obrigado a vocês também que assistiram a gente aqui ao vivo. Agora são 19 horas e 17 minutos. Eu conversei com a mãe do José Alfredo, uma das reportagens que mais chamou a atenção de vocês aqui na última semana, que foi o menino que tomou soro antiofídico no lugar de vacina e que 10 meses depois teve outras complicações de saúde e veio a falecer. Vamos orar por essa mãe, vamos orar por essa família e que a justiça seja feita. É o mínimo que tem que acontecer. Um grande abraço para todos vocês, continuem com a gente, continuem no Mais Agora News. Por aqui, Jean Horn, o seu amigo da notícia.